O Rio de Janeiro enfrenta o terceiro arrastão em 5 dias. Vamos às notícias de hoje no Brasil. O ataque de hoje aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro. Os criminosos bloquearam uma rua e atacaram 3 carros que acabavam de deixar a Casa de Espanha. Entre as vítimas estavam 2 funcionários do consulado espanhol na capital. A Polícia Federal prendeu 24 pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Todas são acusadas de participação num esquema de fraudes em empréstimos e financiamentos para a compra de veículos. Entre os detidos estão funcionários de concessionárias e revendas de carros. E depois de 12 anos, a Justiça da Bahia decidiu levar a júri popular o proprietário de uma fábrica clandestina de fogos de artifício que explodiu e matou 64 pessoas em Santo Antônio de Jesus. O empresário Oswaldo Prazeres Bastos e mais 7 pessoas responsáveis pela fábrica serão julgados por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando alguém assume de alguma forma o risco de matar. Há 12 dias da eleição para presidente, a disputa vai aumentando. Hoje foi divulgada a pesquisa Vox Populi, encomendada pelo portal IG. Veja os números. De acordo com a pesquisa Vox Populi divulgada hoje, Dilma Rousseff, do PT, tem 51% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, tem 39%. 4% dos eleitores estão indecisos. Brancos e nulos somam 6%. A diferença entre os 2 candidatos é de 12 pontos percentuais. O Vox Populi ouviu 3 mil pessoas de 15 a 17 de outubro e registrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. Logo após a divulgação da pesquisa, o PSDB convocou a imprensa e criticou o Vox Populi. O que não dá é para aceitar calados, brasileiros, democratas, que uma instituição dessas, que trabalha para o governo, que escreve para o governo, que faz a campanha do governo, do PT para melhor deixar as coisas, para esclarecer com mais clareza, para falar com mais clareza, instituições atuam impunemente. O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, disse que o partido tucano tem números diferentes dos do Vox Populi. Afirmou que não vai entrar com ação judicial para impedir novas pesquisas, mas mandou um recado para o presidente do Instituto. O Marcos Coimbra não vai eleger presidente da República. O presidente do Conselho Vox Populi, Marcos Coimbra, não quis falar sobre o assunto, mas numa entrevista que deu ao portal IG, disse que o Vox Populi presta serviços tanto para o PT quanto para o PSDB. Ressaltou que as pesquisas trabalham com probabilidades e não com matemática e amenizou as declarações de Guerra, dizendo que a crítica é normal toda vez que uma pesquisa não é favorável a um candidato. E completou: estamos nisso há 25 anos e já fui xingado por todo tipo de político. Quem opta por este trabalho está sujeito a isso. Essas dúvidas em torno da pesquisa, é um momento meio de desespero? Bem, é bom lembrar que o Vox Populi começou com a candidatura Collor, né? Lembrar a história, né? Começa ali naquele momento, até por ligações familiares do Marcos Coimbra e tal, que é sobrinho do presidente Collor. Segundo ponto, eu acho que eu desconfio a pesquisa Vox Populi, quando ela já estava na internet, o resultado da pesquisa, quando ela estava sendo realizada, é inacreditável. Tem coisas que é só no Brasil, uma delas é a pesquisa Vox Populi. Então você está dizendo, Vila, que realmente existe... Existe, eu desconfio, porque eu já tinha o resultado antes da pesquisa ter sido concluída. Terceiro, eu nunca me esqueço que no primeiro turno foi tá ali, faz 2 semanas, né? Na quinta-feira eles davam 12 pontos a mais para Dilma em relação à soma de todos os outros candidatos. E no dia da eleição, deu 53% no dia 3 de outubro. E ela teve 46, alguma coisa. Portanto, nenhum dos resultados do Vox Populi, ele acabou errando nos estados também, o caso de eleições para senadores. Portanto, eu desconfio e muito do Vox Populi. Isso poderia influenciar o eleitorado? Influencia. Tem eleitor que vota que ele quer ter o voto para ganhar. Eu acho que a questão das pesquisas é uma questão complicada. Quer dizer, só uma coisa, se eu lembro bem, a questão do resultado do Vox Populi era um tracking, não era uma pesquisa. Né? O que é um tracking? Tracking é uma coisa que serve só como tendência. Né? E a tendência era a tendência de queda da Dilma e a tendência de subida do Serra e da Marina. Né? Agora, é difícil falar sobre pesquisa. Quer dizer, eu lembro que o próprio Sérgio Guerra fez a mesma declaração no mês de abril e de março, quando as pesquisas começaram a se modificar e acabou mostrando que as pesquisas acabavam indicando uma tendência concreta. Quer dizer, o que eu acho que é importante a gente lembrar, que é, de fato, muito dificilmente uma pesquisa nessa eleição vai dar um número real do que vai acontecer.
pelo simples fato de que você tem um número de indecisos que está flutuando, quer dizer, ele está indo e vindo. Né? E quando esse processo acontece, quer dizer, a tendência é que nos últimos dias de eleição as tendências se acirrem. Né? Então, é muito provável que os números finais eles não vão bater com o resultado final. O que a gente vai ver é a tendência. Aí tem uma questão interessante, porque se de fato existir uma tendência... Mas aqui parece que o que está sendo colocado em dúvida é mais do que uma tendência, né? Há problemas estruturais, por exemplo, Vladimir, essa questão da abstenção. A abstenção não entra nesse cálculo. Então, por exemplo, no caso da eleição presidencial, foi 18% em todo o Brasil. No Nordeste foi muito alto. Em alguns estados, o Maranhão foi 24% no primeiro turno. No segundo turno, e como a eleição já foi resolvida nos maiores colégios eleitorais, o que ocorre no segundo turno? A tendência de aumentar a abstenção é muito grande. Em parte, a classe média por causa do feriado de terça-feira, posterior à eleição. E nos estados mais pobres, o eleitor paga-se o transporte. Apesar de haver uma proibição, que é uma lei antiga, chamada de Teovino Lins, é proibido pagar transporte de eleitor. Só que quem for para o interior vai ver, especialmente nos estados mais pobres, que isso ocorre e não há nenhuma fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Ninguém vai pagar. Quem já foi eleito governador vai pagar transporte para uma eleição presidencial. Quem já foi eleito deputado federal, estadual ou senador. Então, a tendência de ter uma abstenção muito alta nesses estados, que já foi alta, 24% em alguns deles, de passar de 30% é muito grande. E ele não entra na pesquisa, né? Porque ele diz, eu voto no candidato A ou no candidato B, mas ele vai se abster, ele não vai participar da eleição. Então, isso também é um fator. Por isso que eu acho que nós estamos no terreno do imponderável. É um ponto de interrogação. Acho que a única coisa que as pesquisas vão servir vai ser, de fato, para indicar uma tendência. Quer dizer, virão aí mais 2 ou 3 pesquisas nos próximos dias. A gente vai poder ver se essa tendência que aparece no Vox Populi é real ou não. Aí, se ela for real, é interessante discutir o que está acontecendo. É verdade. Porque aí vamos ver, tem o Ibope e tem o Datafolha. O próximo é o Ibope, quer dizer, depois o Datafolha. Se você fosse o Marcos Coimbra nessa hora, você estaria torcendo para o Ibope indicar a mesma tendência, vamos dizer assim. A gente já tem, então, agora as matérias do dia dos candidatos ou ainda não? Então, o candidato José Serra está no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o tucano se encontrou com a liderança do Partido Verde. José Serra, do PSDB, foi ao escritório de campanha de Fernando Gabeira, candidato derrotado a governo do Rio de Janeiro pelo PV. Serra agradeceu o apoio. Ontem, Gabeira havia pedido que, se eleito, Serra mantenha aberto o diálogo com o governador do Rio, Sérgio Cabral. Hoje, Serra respondeu aos apelos. Se eu ganhar a eleição, nós vamos trabalhar com o governador eleito e com as prefeituras de todos os partidos de forma cooperativa, em função dos interesses e das necessidades do Rio de Janeiro. Eu não olho cor de carteirinha partidária, nem preferências que outros tenham de alianças que não são as minhas, para efeito de governar. Serra disse que, se for eleito, vai investir em obras viárias e preparar o Rio de Janeiro para os próximos eventos esportivos. Nós vamos investir aqui no Rio, inclusive para fazer a Olimpíada, mas de uma maneira que vai servir ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. O tucano reiterou as críticas à pesquisa Vox Populi. A pesquisa do Vox Populi nós não levamos em consideração, porque trata-se de um instituto de comprovada falta de credibilidade, que maquiou os resultados do primeiro turno inteiro. Ao comentar a proibição da circulação da revista da CUT com reportagem favorável à candidata Dilma Rousseff, José Serra criticou o PT. Esse é o cotidiano do trabalho do PT, que é manipular as entidades sindicais que recebem dinheiro público, é um imposto que existe sobre os salários da força de trabalho, e a CUT fazendo propaganda, inclusive com propaganda da Petrobras. E a candidata do PT, Dilma Rousseff, não teve compromisso público de campanha nesta terça-feira. Agora à noite, ela faz campanha em Goiânia, acompanhada do presidente Lula. E em São Paulo, aliados participam de um ato em favor da candidata. Começou agora há pouco no Tuca, o Teatro da PUC, um ato em apoio à candidata Dilma Rousseff. A candidata petista chegou a Goiás no começo da noite. Ainda no aeroporto, ela deu uma entrevista coletiva. Começou falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo a candidata, ficou acima do esperado pelo governo. A candidata do PT não falou sobre a pesquisa Vox Populi.
Dilma foi questionada sobre a ausência de Michel Temer na propaganda eleitoral. Eu não considero que haja nenhum problema com o PMDB, pelo contrário. O PMDB, na sua grande maioria, tem apoiado a minha candidatura e tem sido um partido excepcional no que se refere à sua conduta. E eu tenho, estava dizendo, um vice de extrema qualidade. Ele não está escondido, não. Dilma Rousseff também falou sobre as críticas de Ciro Gomes, que hoje é um dos coordenadores da campanha petista. E quando ainda pensava em lançar sua candidatura à presidência, criticou a aliança entre PMDB e PT. Ele fez algumas declarações com as quais eu não concordo. Eu não concordo com as que ele fez em relação a mim, nem as que ele fez em relação ao PMDB. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos num outro momento. Eu não considero que o Ciro Gomes fez aquelas declarações. Ele estava num momento especial, ele não tinha sido, não seria mais candidato, ele estava num momento que ele estava emocionado. Muitas vezes a gente pode considerar que ele estava magoado, né? Mas eu acho que não é essa a visão dele, do Michel Temer, de maneira alguma. Bom, duas coisas. Michel Temer apareceu agora à noite. E eu gostaria de saber o que será esse momento especial do Ciro Gomes. Foi o maior passamoleque da história recente política brasileira que ele tomou, né? Ele, a princípio, seria candidato do presidente Lula, depois seria candidato da base, teriam 2 candidatos, depois não seria mais candidato da base e nem candidato do presidente Lula, seria candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele transferiu o título, aí não seria mais candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele ficou na mão. Foi coordenar a campanha do irmão, porque a família agora é a donatária da capitania do Ceará, e aí foi coordenar a campanha do irmão, acabou ficando na mão e fez declarações na época muito pesadas. Quer dizer, não cabe a Dilma responder, eu acho que cabe ao Ciro esclarecer a posição em relação ao PMDB e em relação ao Temer. Muito especial, né? Fica meio... Vladimir. Não, eu acho que essa história do Ciro Gomes também tem um dado que deveria ser acrescentado, quer dizer, o próprio partido dele compreendeu que seria muito mais interessante para o partido não lançá-lo. E, de fato, do ponto de vista do partido ganhou muito, né? Quer dizer, o partido fez Espírito Santo, fez Pernambuco, fez Ceará, entrou em coligação, deve fazer Piauí, deve fazer... Quer dizer, eu estava fazendo a conta, acho que eles vão fazer uns 7 governadores, né? Quer dizer, então, do ponto de vista do partido, era absolutamente racional que eles não lançassem. Agora, o Michel Temer voltar à cena hoje se deve a quê? Aos estados em que o PMDB faz corpo mole. Minas Gerais, o Hélio Costa, certamente irritadíssimo, está fazendo o corpo, não vai fazer a campanha, e é o segundo maior colégio eleitoral do país. O GEDEL na Bahia, que é um dos maiores colégios eleitorais também do país, a Bahia, o GEDEL não está fazendo campanha. E no Rio Grande do Sul, a seção estadual manifestou, a maior parte, o apoio à candidatura Serra. Então, há esse problema para a candidatura Dilma, de que o PMDB, usando uma linguagem futebolística, não entrou em campo, efetivamente. E os que entraram estão fazendo o corpo mole. Não, então, uma coisa maluca no país, quer dizer, eu não consigo imaginar nenhum país no mundo onde o sujeito lança um candidato numa coligação e alguém do seu próprio partido diz que não apoia. Quer dizer, não, em qualquer país, você fala, olha, a porta de saída é aquela lá, olha, você pode ir embora. Quer dizer, aqui, cria uma situação totalmente desossada de partido, onde, tudo bem, o PMDB já é um exemplo clássico, né, do partido que é uma coligação de interesses regionais, né, mas essa situação chega a ser cômica, né, porque, quer dizer, o partido agora tem um candidato, né, quer dizer, o mínimo que você espera é que os integrantes do partido apoiem o candidato. Aí tem alguém que fala que não vou apoiar o candidato. Internamente, isso como é que se dá? O PMDB empurra isso. A força do PMDB é a sua fraqueza nacional, né? É uma contradição. O PMDB é incrível, assim? Inclusive, o PMDB desafia, o Brasil desafia um pouco a teoria política, né? Tem coisas que realmente só ocorre aqui. A força do PMDB, o PMDB só teve candidatos nas eleições presidenciais. Em 1989, o Ulisses Guimarães foi muito mal, foi lá, acho que o 6º colocado, e em 1994, Orestes Quercia, que perdeu até para o Dr. Enéas. Foi muito mal também. Não teve candidato em 98, 2002, 2006 e não teve em 2010. E muitas vezes ele é o maior partido na Câmara dos Deputados, ou o maior partido no Senado, ou muitas vezes é o maior partido no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e mesmo assim não tem candidato a presidente. Eles optaram, as suas lideranças regionais, por partilhar o poder federal.
Ou seja, é melhor apoiar quem vai ganhar, o cavalo ganhador, que eles apostam, que pode ser A ou pode ser B, em determinada eleição, e depois, no Congresso Nacional, negociar o apoio em troca de ministérios. Sarney, por exemplo, tem uma sedução especial pelo Ministério das Minas e Energia. O Sarney gostaria de ser engenheiro, eu acho, e não advogado. Então, ele tem sedução de controlar a Eletrobras, a Eletronorte e tal. E outras lideranças gostam de outros ministérios, né? Ou escolhem partes de certos ministérios. Então, fez uma opção. E, com isso, o partido continua sendo forte, apesar de não ter candidatos. Agora, você tem tempo? Tem, mas só para... Não, porque eu acho que a questão PMDB é uma questão muito interessante, porque, com certeza, ela vai definir, quer dizer, a maneira como o PMDB se comporta vai definir o que vai ser o governo de 2010 para frente, qualquer um dos dois casos. Porque, quer dizer, ele é um termômetro, né? Não, porque por um lado, quer dizer, no caso da vitória do governo Dilma, quer dizer, pela primeira vez o PMDB entrou no governo. Então, é toda uma questão de saber o que significa, nesse caso, o PMDB se compreender como entrando no governo. No caso do governo Serra, né, que vai ser um governo de base congressual extremamente diminuta, né, quer dizer, você tem 53 deputados do PSDB, mas 62 da coligação inteira, 115. Né? Então, quer dizer, eles vão ter uma dependência brutal do PMDB. Então, é muito interessante saber, quer dizer, o preço que o PMDB vai cobrar. Porque vai cobrar um preço altíssimo, muito alto. Não vai ter pedágio, não vai ter um pedágio. Vai ter uma sequência enorme de pedágios, porque eles sabem que eles vão controlar o governo. Negociação, é isso que você quer dizer. Isso. O Jornal da Cultura dá uma parada. No próximo bloco, a superbactéria causa lotação em hospitais de Brasília. Hoje, mais uma pessoa morreu com suspeita de contaminação.